Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo eu vou trazer uma analogia, né, que visa explicar um pouquinho mais a mente, né, um pouquinho mais sobre como nós usamos a mente, livre-arbítrio, e para nos trazer, né, essa percepção de leveza para que nós levemos a vida com mais leveza, né, tipo assim, como um estado de meditação, né, percebendo a vida. Então vamos lá, né? Pensa aí no barquinho ancorado na praia, né? Então ele está ancorado não na praia, ele está lá mais, né, na parte da água e está com a âncora lá embaixo. Então só que esse barquinho, quando vem a onda, ele fica o quê? Ele fica balançando, né? Então ele fica subindo e descendo. E ali tem um carinha. Então esse carinha no barquinho é a nossa mente. Esse carinha, o que ele está fazendo? Ele está segurando ali nos apoios do barquinho, né? Eu não sei exatamente como se chama isso no barco. Então você tem uns apoios, né? Como se fosse ferro, sei lá, tipo num busão tem as coisas, né? Então ele fica assim, na hora que o barco desce, ele tipo força para descer, na hora que sobe ele dá aquele impulso, então ele fica dando impulso para descer e impulso para subir, né? Então, ele acredita que é necessário fazer aquilo para manter o movimento do barco, né? Então a função dele é, opa, né, eu faço isso, é o que eu faço, é a minha natureza fazer isso, né? Então ele acha que aquela natureza dele, ele é o que faz, ele é o que provoca aquilo, né? Então aquela é uma mente no estado ainda do ego, né? Que acha que é a pessoa, né? Ou seja, é uma visão de baixo para cima, né? Você achando que as coisas tudo começa aqui, não que as coisas vêm sendo desenhadas de universos mais sutis, dimensões mais sutis, até que se manifesta aqui no plano mais denso, né? Então ele está ali, fazendo aquele esforço, né? Então essa é a nossa mente, né? Chega um momento de desenvolvimento, isso é uma coisa natural que acontece com o ser humano, que essa mente ela se conecta com algo mais, ela vai se expandindo, né? No cara do barquinho, o que acontece? Ou seja, chega uma hora que ele começa a perceber, né, que algo mais, ele pega e solta, ele relaxa. Então esse é tipo a meditação. Você vai meditar, você tem que relaxar. Você solta o corpo, né? Relaxou. Solta o corpo, relaxa emocionalmente, né? Relaxa mentalmente, solta os pensamentos, né? Tipo, entra naquele vazio. Então esse carinha ele solta, ele relaxa. E quando ele relaxa, o que ele percebe? Que o movimento continua, né? Então perceba, a coisa continua acontecendo, né? E agora ele não faz esforço nenhum. É tipo deixar a vida levar. As coisas acontecem, são como são, estão acontecendo, né? Então o que isso traz? Ali é um exemplo bem simples, né, de colocar esforço, né? Então ele para de colocar esforço e as coisas simplesmente estão acontecendo, né? Ele continua ali subindo e descendo agora junto com o barquinho. Isso é na nossa vida, né? É tipo uma técnica de meditação. Ou seja, eu vou meditar. Quando você está meditando, às vezes você começa a ter pensamentos, né? Começa a ter ideias. Ah, mas o que está acontecendo? É tipo assim, coisas do humano aqui, né? De baixo, né? O que eu vou ter que fazer amanhã, o que aconteceu. Então a gente começa, o corpo ele começa a tensionar. Né? Você pode ser sutil, algumas pessoas podem ser mais forte, né? Então começa a, né, sentir uma tensão, né? Ou apertar mais uma mão sobre a outra, ou sobre o corpo, né? Ou seja, é o cara no barquinho que está ali segurando, soltando. Então você tem que fazer isso aqui, você tem que soltar. O importante aí é que você está ficando consciente do movimento e da sua estrutura física se agarrando a esse movimento, né? Querendo tomar posse, querendo possuir, querendo que é dela, sou eu que estou fazendo, né? Ou seja, a mente se agarrando a coisas daqui, né? Então você solta. Então esse é o importante, é você se tornando consciente, opa, o meu ser está fazendo isso, está se agarrando a isso, então você solta, né? Aí você solta, relaxou, a coisa continua acontecendo, mas agora sem esforço, né? E isso é na nossa vida. Então, às vezes você está fazendo alguma coisa e aquilo é dificultoso, é sofrimento e tal. Então, assim, não importa aqui, solta. Solta, né? Não é que eu vou deixar de fazer. Você vai perceber a coisa se fazendo através de você. Então, ela continua fazendo. Aí você vai fazer com mais leveza. Você vai ter menos carga sobre aquilo, né? Ou seja, vai te trazer menos dor. Você não vai adoecer, né, fazendo essas coisas. Então você continua vivendo a vida com mais leveza, né, sem tensão, né? Ah, mas a coisa é tensa e tal.
tem que fazer, não tem jeito, tem que pensar, é o agora, é o que está vendo aqui agora. Porque se eu fico pensando no término, se eu começo a fazer algo pensando no término, de quando terminar, eu não estou no agora. Se eu não estou no agora, se eu não estou observando meu corpo ele vai se tensionar, porque ele está preocupado. Aí eu volto ao meu corpo, ele distensiona, uma vez distensiona, a energia flui melhor. Então a energia começa a fluir melhor no meu corpo. Aí eu começo a observar isso também, fluindo melhor, eu estou mais relaxado, eu tenho menos tensão, vou ter menos problemas no meu físico. Então você solta e continua observando o balançar do barquinho, ou seja, as coisas sendo feitas, porque assim, a realidade existe. Né? Eu estou observando em mim essa parte da realidade ao qual estou, ao qual eu vim me tornar consciente. Então eu observo como ela vai acontecendo e vou soltando. Né? Ah, mas se eu estiver fazendo uma coisa errada que não é para fazer. Nesse soltar, nesse relaxar, né, você se conecta com a sua estrutura interior. E ela vai te dar um melhor direcionamento de mudança, de o que tem que fazer, ou os caminhos começam a se mudar. Começa a haver mais coincidência na sua vida. Ou seja, mas você precisa aplicar essa leveza no que está fazendo. Então, naturalmente, vai vir esses momentos de mudança, de alteração, né? Seja que venha através de você ou do meio. Né? Então, essas coisas vão acontecendo. No momento pode criar mais tensão, mais solavancos, pode acontecer. Né? Mas aí voltar em mim, centralizar em mim. Né? Porque, por exemplo, na natureza, tem aquele momento que a casca da semente vai se romper e vai se transformar numa outra coisa. Pode ser visto como um momento de trágico, de algo um choque aconteceu, mas é algo natural. É algo que pode acontecer nas nossas vidas, que são as mudanças. Então, rapidamente você tem que se recompor. Né? Não deixar que aquilo vire um choque. Ah, por que isso aconteceu? Não era para ter acontecido e tal. Não, solta, passa. Volte para o momento do agora e veja as transformações. Né? Que é como, vamos supor, um acidente que acontece, ou seja, o tal da ferida. Né? Aconteceu uma ferida, feriu, machucou. Né? Eu fico então, machucou, eu tenho medo, não acontece de novo. Isso nunca poderia ter acontecido. Ou seja, minha mente ficou lá no passado, eu não estou mais aqui no agora. Né? Ficou deslocado. E deslocado, meu corpo tensiona e continua causando dano. Então essa coisa eu fiquei em looping. E aquele dano ele continua, ou seja, manifesta em doença, a ferida não cura. Né? E aí as doenças elas vêm. Aí se eu soltei, não, é algo natural, vamos continuar. Aí você soltou, parou de arranhar, a ferida ela vem, se cura. Né? Então eu falo também das feridas físicas, da ferida emocional, onde você ficou apegado, não perdoou, né? Não esqueceu. Não é esqueci, não. Senão eu sei que aconteceu. Então, ou seja, é aprendizado. Né? Na próxima vez que eu for fazer aquilo, eu vou fazer aquilo com mais perícia, com mais cuidado, com mais saber. Então não vai causar dano. Né? Ou aquilo passa e quando passar eu tenho que fazer um ajuste lá e tal, porque um ajuste que eu não tinha feito. Eu vou saber fazer agora. Né, para aquilo passar com mais natureza. Tipo a energia vem com uma onda muito forte e se eu estou travado, todo tenso, aquilo vem, bate em mim, bloqueia e me derruba. Se eu estou solto, né, eu sou canais para onde que a energia vai passar. Então eu não vou me assustar e me abalar. Não. Você sente a energia passou. Ou seja, você aprendeu, sincronizou com as coisas em sua volta. Né? Então não gera dano, não gera dor. Então por isso que é estar no agora de forma relaxada, perceptível do que está acontecendo à sua volta. Mesmo que coisas que eu não vejo, né? Se eu estou relaxado, eu conecto essas estruturas internas que me dá a intuição, né, dos próximos passos, vamos por assim dizer. Então, o barquinho ele é isso, né? Soltar e levar a vida com leveza como se fosse um estado de meditação permanente, né? E eu não preciso ter medo disso, né? Mas que é aqui tal, não, solta, vem para agora e pá, relaxa. Então, e onde que isso explica a mente? Né? Então a mente é o carinha ali que está achando que faz. Né? Então quando você percebe, opa, as coisas não acontecem por mim, mas acontecem através de mim. Então eu dei um salto além da mente. Agora eu observo até como a minha mente ela interpreta as situações do que estão acontecendo. E se ela se indigna, se ela devia ser assim, devia ser assado, opa, eu observei que há uma tensão a nível mental. Né? Então isso pode gerar ansiedade, sofrimento, né? Aquela coisa, depressão. Né? Então pode gerar essas coisas. Se você solta, você apenas observa e deixa o fluxo acontecer. E uma vez solto a nível mental, se eu soltei o corpo físico relaxado, esse corpo ele vai ter os canais mais livres, mais liberados, então a energia vai fluir melhor, né? Eu vou ter um corpo mais saudável. E a nível de mente, como isso deve ser? Né? Porque a mente ela é uma estrutura muito mais complexa. Então se você faz isso a nível de mente, ela vai se conectar com coisas superiores, né? Mental, físico, emocional, mental, consciência.
Então vai estar mais conectado com a consciência, né? A princípio mental superior, consciência, eu sou, né? Então você vai se coligando com essas estruturas. Ou seja, a sua realidade, você vai se tornando cada vez mais perceptível da sua realidade, do que é a realidade, do que é a vida aqui como ser humano, né? Ah, cada vez menos limitado, porque quanto mais você se prende, quanto mais eu me prendo em acontecimentos, eu me prendi a coisas que já foram, né? E coisas que aconteceram através de um corpo físico, que nem sou eu, né? O corpo físico é apenas o meio pelo qual eu me manifesto, né? Então eu fico só apegado ao corpo físico, né? Defendendo o corpo físico. Ah, esse corpo físico um dia vai morrer, aí a Terra vai acabar, o Sol vai explodir daqui a 4 milhões de anos, e você fica preocupado. Né? Mas você não é isso. Essas são estruturas através das quais eu me manifesto. Tanto o meu corpo físico, tanto do planeta Terra, tanto do Sol, ao qual eu estou consciente que existem essas estruturas em minha volta. Né? Então tudo isso é a estrutura através da qual a mente se manifesta. Né? Então é isso, gente. Só para fechar, né, vamos para tentar elucidar cada vez mais, tem a frase lá do Descartes que é penso, logo existo. Né? Então, o principal aqui, você existe mesmo sem pensar. Porque para pensar, tem que existir uma estrutura que possibilite o pensamento. Né? Então, se nós pensamos, se nós interagimos, é porque existe uma estrutura que ancora o nosso mental. Que estrutura é essa? Sou eu, é você aí. Né? Então nós temos já um grande caminho interior, né? Que antes da gente vir aqui encarnar, se manifestar como humano, então nós temos, ou seja, já tem uma estrutura bem já, não é desenhada, bem concretizada, bem já existente, né? Onde ancora todo o nosso mental. Né? Então assim, é complexo demais, né? A complexidade do ser humano, talvez eu trabalhe isso melhor em vídeos mais pra frente, né? Mas assim como o meu corpo físico existe, eu estou aqui, me sinto no corpo físico, né? Então eu sei que eu não sou o corpo físico e eu me manifesto através disso. Então quando eu não estou no corpo físico, eu ainda continuo existindo, ou seja, existe uma outra estrutura que me impossibilita estar ali, né? Aí eu penso que eu fui num nível ao qual eu era imaterial. Mas ainda você se sente lá, como presença. Ou seja, é ciente de alguma estrutura que lhe possibilite eu pensar existir, ou se sentir existir, estar presente. Então existe algo mais sutil que vai além da mente. Né? Então nós já estamos além da mente. Né? Nós nos percebendo nisso. E quanto mais a gente se aprofunda, mais sutil vai. E quanto mais sutil, mais expansivo. Então o teu mental ele abarca um infinito. Né? Se você quer pensar lá nas Pleiades, em Órion, em outro universo, é porque o nosso mental é coligado. Né? Então a minha parte aqui, a estrutura física sutil interior, ela vai se desenvolvendo ao ponto de conectar com essas partes sutis de nós mesmos. E quando conecta, é onde vem as questões. O que será que é isso? Né? Como eu falo, quando vem uma pergunta pra gente, né? Não é eu que estou tendo a dúvida, na verdade o meu ser ele tocou a resposta. E para mim chega, eu queria saber mais sobre isso. Então eu vi algo, o que é aquilo? Né? Eu vi algo lá longe, o que é aquilo? Aí eu vou chegando mais perto para entender. E o que é chegar mais perto para entender? É o silenciar. Silenciar, alinhar, então vai permitir que meu terceiro olho se abra e veja mais o que está nesse interior. O que eu vislumbrei, né, que eu começo a analisar melhor. Então é assim que as coisas vão se materializando aqui. O saber vem se materializando e a nossa forma de entendimento. Então eu entendo, não porque eu fui ao teu entendimento, mas porque a minha estrutura interna ela vai se desenvolvendo, chega um momento que ela fica pronta para ter essa ancoragem. Né? Então o ser humano ele é complexo nisso, né? Porque ele já tem uma bagagem interna muito grande. Né? Muito grande. Mas então é isso, gente. Né? Só para resumir. Solta. Né? Tá ali tenso, mas essa coisa não tá dando certo, mas não sei o que, solta, calma, né? Medita, torna isso uma meditação, como que é, em full time, né? O tempo todo. Não é porque eu tô ali na correria que eu não estou meditando, mas solta, começa a fazer as coisas com leveza, né? Para poder voltar a ajustar as coisas, voltar a ter o ajuste na nossa vida, né? Porque se eu estou fazendo com tensão, eu sou o carinha no barquinho ali que está fazendo esforço, então quanto mais esforço eu faço porque eu estou ali
ligado no esforço, eu fico inconsciente das coisas que estão acontecendo em minha volta, né? Então eu viro mais uma vítima dos meios. Né? Quando vem a paulada, eu não vejo o que está vindo, então eu não consigo desviar. Né? Mas quando eu solto, aí eu me torno mais perceptível do que está acontecendo à minha volta. Então eu posso ir lá no barquinho, levantar a âncora e aproveitar próprio o movimento do mar para estar velejando, sem precisar fazer esforço. É mais perceptível as coisas em minha volta. Mas eu preciso soltar, porque se eu não solto é porque a minha mente está deslocada no passado, no futuro, não aconteceu, mas isso aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo, eu não quero. Quando você solta, você... Agora eu percebo se vai acontecer ou não, e eu me escolho passar por aquela experiência ou não. Então esse é você começar a olhar as coisas com mais leveza. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.